Opa, gente, tudo bem? Hoje vai ser o primeiro vídeo que eu falo aqui da minha gibiteca. Como vocês viram, para quem assistiu os outros vídeos da minha biblioteca, os dois vídeos que eu fiz sobre a minha biblioteca, vocês perceberam que eu não tenho muito espaço aqui dentro do apartamento, né? A biblioteca fica restrita aqui ao meu escritório, né? Aqui é o meu escritório de biblioteca, né? E os gibis que eu dei comprando nesses últimos 2, 3 anos, que não foram poucos, não couberam. Cabiam no começo, mas não couberam mais nas estantes, porque eu tive que decidir ou fazer, ou colocar os livros nas estantes, ou colocar os gibis. Chegou uma hora que não dava mais espaço, não dava mais para competir entre gibi e livro, né? E aí surgiu uma opção, tive uma ideia de, em vez de encher a casa de, pelo menos por enquanto, né, de estantes e prateleiras, o que for, armários, né? Eu decidi encaixotar, pra falar a verdade, né? Encaixotar os gibis, né? E aí comprei essas caixas container aqui, né? Cada uma com 56 litros. Acho que, se eu não me engano, são as maiores do mercado. Acho que não me lembro se tem maior do que essa, para residências e coisas comuns assim, né? Do dia a dia, não é nada de uso diferente do dia a dia de uma casa, né? Então eu decidi botar os gibis dentro dessas caixas. E no final das contas já tenho 6 caixas dessas aqui, né? Já tô começando a preencher uma 7ª e tem uma 8ª de reserva, que tá lá guardada esperando. Então, se eu somar aqui, cada caixa dessa tem 56 litros. Se eu tenho 6 caixas, eu tenho aí mais de 330 litros de gibis guardados nessas caixas, né? É uma coisa provisória, não é definitiva, né? Nem vai ser o provisório definitivo, mas é uma coisa provisória. Como disse um amigo meu, quando eu reclamei que já estava ficando sem espaço eu precisava arranjar mais estantes para colocar livros, ele falou: não, cara, você precisa trocar de apartamento, já está ficando pequeno. Eu falei: pô, é mesmo. Mas aí com esses vídeos que eu vou fazer agora, que acho que vão ser 6, né, eu vou tentar apresentar aqui a minha gibiteca unbox, né? Unbox na real, né? O unbox na real, porque eu vou tirar aqui das caixas e mostrando os gibis caixa a caixa, né? Os gibis que eu tenho guardado caixa a caixa, né? Essa aqui é a minha caixa 1, né? Na caixa 1, já tem uma alça dela que já quebrou, algumas já quebraram, que eu fui encaixotando de forma errada, enfiando ali debaixo das estantes de forma errada, acabei quebrando as alças, mas os gibis estão intactos, estão aqui bonitinhos, tá? Então eu tento colocar o máximo possível de gibis aqui dentro. Faço às vezes até uma coisa muito errada, não é muito errada, é errada, né? Não é o certo, é você empilhar os gibis, né, por muito tempo. Isso não é legal, porque você pode com o tempo, se for gibi de lombada, ele pode meio distorcer, empenar, né? Empenar a própria lombada, né? Mas como é um negócio provisório, por enquanto, né, eu vou deixando desse jeito, né? Alguns eu ponho em pé, a grande maioria tudo em pé, né? E quando não dá, eu sobreponho, às vezes, aqui vocês vão ver, ou põe deitado mesmo, dependendo do tamanho também do gibi, tá? Tem gibi aqui meu que é o tamanho, literalmente o tamanho da caixa, vocês vão ver nos outros vídeos, tá? Aqui, de cara, não tem ordem não, tá? Isso aqui é uma ordem totalmente aleatória, tá? Totalmente aleatória. Isso aqui foi um gibi francês? Deixa eu ver se é francês. Do Le Humanoid Associé, que eu comprei a Acromegaly, se eu não estiver falando errado. Eu não sei ler francês, mas eu gostei muito da arte, né? Eu comprei no Sebo aqui em Vitória do Espírito Santo, o Sebo Torre de Papel. De vez em quando você faz uns achados lá, entendeu? Eu já comprei alguns achados lá. Deixa eu ver quem que escreveu, eu acabei nem só passando o olho. Deixa eu ver se eu acho. Quem escreveu esse gibi? Caramba.
Esse eu não lembro de cabeça. Eu sei bem, né? Eu não lembro que são vários autores. Isso aqui eu peguei por mais que curiosidade, tá? Pra ver como é o padrão de gráfico, né? Como que era, né? O padrão gráfico da Le Manoir de Saint-Sucier, que é uma editora francesa importantíssima na parte de publicação de quadrinhos franco-belgas, tá? Eu botei nesse saquinho aqui porque estava com cheiro forte, né, de coisa velha, antiga. Aí botei dentro um saquinho com um pouquinho de sílica, saquinho de sílica para tirar um pouco do cheiro. Tirou, né? Eu vou deixar encostadinho aqui. Aqui eu tenho duas edições. Deixa eu voltar aqui por aqui dentro, que é melhor. Então meu gato ali vai ficar perturbado, vai começar a perturbar e mexer na caixa, no gibi. Aqui eu tenho duas edições do Descender, do Jeff Lemire e do eu acho que é Justin Nguyen, se eu não me engano, né? Publicados pela Intrínseca, né? A Intrínseca não completou essa coleção, é uma pena, mas uma história legal de robôs, um futuro que os robôs são exterminados, né? E essa guerra entre humanos e robôs. É uma historinha bacaninha que eu estava gostando de ler, mas a Intrínseca parou de publicar, infelizmente, tá? Mas a história é muito boa, tá? Descender. Lá fora eu acho que já está completa, mas aqui eles não completaram. Fazer o que, né? Esse tipo de negócio pelos detalhes. Aqui eu tenho... Eu não sou mais de comprar histórias HQs de hominho, que chama, né? De super-herói, mas aqui eu fiz questão de comprar essas duas histórias do Adam Strange, né? Um personagem da DC Comics. Foram escritas pelo Tom King e desenhadas pelos mesmos autores, o Mitch Gerard e Evan Skinner. É uma história bem legal, mesmo eu não curtindo mais história de hominho, super-herói. Isso aqui é um super-herói diferente, que eu não conhecia direito. O Adam Strange eu não tinha assim eu vi algumas histórias dele, assim, soltas da DC, participações dele, mas eu não entendia quem é esse cara. Aqui me ajudou, entendia mais ou menos, sabia um pouquinho da história dele, e aqui faz um resumão e dá uma continuidade, um complemento na história dele, até quase que uma finalização. Cara, uma história boa, pesada, tá? Pesada, bem pesada. Você sai assim meio assustado, né? Como eles humanizam o Adam Strange, né? Como eles humanizam um super-herói, né? Um clássico, já um clássico, né? Também, que Abril lançou em fascículos. Eu tinha esses fascículos, eu acho que eu perdi esses fascículos. Do Ronin, do Frank Miller. Aqui é uma edição definitiva que a DC publicou, e a Panini também publicou, né? Muito legal, é uma história que até hoje o fim é meio... Você assiste o fim e você fica, opa, né? Você tenta ler, reler, o fim fica meio em aberto, assim, né? Mas a história, os desenhos do Frank Miller são do cacete. Essa fase aí mais suja dele, né? Desenho mais rabiscado, mais sujo, mais pesado também, né? Inspirado em vários... a gente pegou essa fase do Frank Miller achando que ele era o grande criador, nada. Ele estava sugando, puxando de vários autores, até latino-americanos, né? As referências dele. Outra edição que não foi completada, eu estou muito chateado, porque também na Intrínseca, a Intrínseca está lançando as coisas e não está completando, né? Então isso é ruim, né? Para quem gosta de não só de colecionar, mas de ler a história e terminar a história, né? Duna, do Frank Herbert, foi ilustrado por Raul Allen e Patrícia Martin, deve ser Martin, sei lá. É uma história muito mais baseada no livro do que nos filmes, né? Sobre Duna. Essa primeira edição é muito boa, mas ficou faltando, acho que tem mais duas, eu acho, se não me engano, ou mais três, não lembro. Eles só lançaram uma. Aí você assim, isso faz tempo, tá? Isso foi lançado em, deixa eu ver, 2021. E já está em 2023. E só tem uma edição, isso aqui. De novo a Intrínseca, né? De novo.
Aqui, Intrusos do Adrian Tomini, né? Eu tenho uma série aqui de... tem 2 livros aqui do Tomini, que são muito legais, o Intrusos. São várias histórias, algumas se correlacionam. Também A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, do Tomini, que parece um sketchzinho, um sketchbook, né? Bonitinho assim, ó, bacaninha, eu gosto desse formato assim, também legal, né? Aqui mais preto e branco, né? Acho que foi o primeiro que comprei do Tomini, né? O Intruso foi o segundo. Já aqui no Intruso já é colorido, as coisas mais chapadas, as histórias são bem legais. Eu gosto muito desses livrinhos aqui do Tomini, tá? Tomini, né? Aqui eu tenho 2 Spirus da SESI SP. Eu deveria ter comprado mais porque a SESI SP parou de lançar quadrinhos, não vai lançar mais, infelizmente. Ela tinha uma coleção muito boa de quadrinhos, várias séries franco-belgas, interessantíssimas, tá? Spirou é legal, assim como a história de Schwartz e Ian, né? Uma história de Segunda Guerra Mundial, de espiões, de um como é que é? Um mensageiro de hotel que vira espião, né, na Segunda Guerra Mundial, uma história bem franco-belga mesmo, bacaninha, lembra Tintin, né, essas coisas mais a la Tintin, ou como eles falam lá na França, Tantan. Aqui eu tenho um livro do Zidru e do Oriol, escrito por Zidru e Oriol, Naturezas Mortas, muito legal essa história, nossa, muito boa, publicada pela, ai meu Deus do céu, pela Faria Silva, de vez em quando a Faria Silva tem um lado, tem um setor da Faria Silva que publica quadrinhos, né? Além de livros, quadrinhos. Uma história muito legal, né? Ambientada no começo do século XX, na França boêmia de artistas. Aqui eu tenho, o Valerian, também da SESI SP. Comprei pelo menos a primeira edição, né? A primeira edição do Valerian, né? Do Christine e do Messier. Essa capa com os tons metalizados, é bonita, dá esse reflexo legal na tela, né? Eu só comprei a primeira edição. É uma história muito, assim, eu gostei muito do filme. Tem gente que critica muito o filme do Valerian, mas a pessoa chama de ópera espacial, né? E aqui no Valerian é mais o início da história, né? Uma história um pouco mais bobinhas, digamos assim, mas é legal como referência, né? Aqui, Os Ignorantes, do Etienne Devodot, se eu não falei errado, né? Relato de 2 iniciações. A história é muito legal, a história de um escritor que quer entender sobre vinhos, vai lá numa vinícola de um vinicultor no interior da França, se eu não me engano, no interior da França, e tenta introduzir esse vinicultor no mundo dos quadrinhos. Então é a relação desses 2 ignorantes em relação a essas 2 histórias, ou 2 disciplinas, né? Ou 2 profissões, uma de desenhista de quadrinhos e outro de vinicultor, né? Muito legal, gostei muito dessa história, muito boa. Aqui. As 3 Fugas de Hannah Arendt, Uma Tirania da Verdade, de Ken Christine. Aqui fosse uma biografia gráfica, né, da Hannah Arendt, né, da vida dela enquanto judia na Alemanha e a fuga dela da Alemanha nazista, indo para os Estados Unidos, e todo esse desenvolvimento filosófico da própria Hannah Arendt, que foi uma das maiores filósofos do século XX, importantíssima. Para mim ela foi muito importante, por conta até do meu trabalho de mestrado, a questão do espaço público. Ela desenvolve um livro inteiro sobre a questão do espaço público, indo lá dos gregos até os dias atuais, fazendo um trabalho, né, desenvolvendo a partir dos gregos, né, a questão do espaço público, como que era a representação, como que era essa relação. Muito bom. Publicado pela WMF, tá? Aqui Marcuse, em quadrinhos, aqui pela Veneta,
tá? Escrito por Nick Torkelson, acho que escrito e desenhado, se não me engano, né? E tem o prefácio da Angela Davis, também uma ativista e filósofa americana, tá? Ela foi, salvo engano, ela foi aluna do Marcuse, né? Então aqui é uma história, uma biografia, né, biografia da vida e do pensamento do Marcuse, enquanto professor nos Estados Unidos, né? Isso aqui é muito bom. Aqui, literalmente aqui. Aqui. Esse livro é muito, essa HQ, esse livro é muito legal. Muito legal. Ela foi publicado pela Quadrinhos na CIA, né? Escrito e desenhado por Richard Maguire, né? Maguire. É uma história, são várias histórias no mesmo lugar, né? O aqui é um aqui que é um lugar. E você vai vendo a passagem do tempo, ou várias passagens do tempo, no mesmo lugar, em várias eras diferentes, né? Até em eras, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Até em eras que não tinha quase que nada no mesmo lugar. Deixa eu ver se tem uma. E isso não tem uma cronologia, tá? Cada página é uma era diferente, misturada com uma outra era diferente. Então não é um livro cronológico, pelo contrário. Cara, é sensacional esse livro. Sensacional. Não sei nem porque até agora eu não fiz um vídeo sobre ele. Sensacional. Tá? Um estudo de lugares, essa relação tempo-espaço do lugar. Sensacional. Aqui, né? Quadrinhos da CIA. Recomendo. Esse eu recomendo fortemente. Isso aqui também é legal. Fã do Paolo Basilieri, né? Que conta uma história que mistura um pouco de história, biografia, fantasia, né? Um cara que vai tentar estudar, tem arquitetura. Isso aqui é um prédio icônico lá em Milão. Cadê? Icônico em Milão. Os prédios mais horrorosos do mundo, mas é de um escritório que eu adoro, que é a história do Richard Rogers, um italiano, com esse nome em inglês, mas italiano. Isso aqui é a Torre de Milão. Mas aí você tem... tenta estudar a questão das palavras cruzadas na história. O autor, né? Aqui o personagem tenta estudar essa história da criação e da propagação das palavras cruzadas em jornais, né? A história um pouco se arrasta, um pouco arrastada do meio pro fim, mas é legal, né? Como entretenimento, você entender também como que surge essa indústria da palavra cruzada, né? Isso aqui é bacaninha. Não terminei de ler. Mas também é um livro, Autocracia, do Woodrow Phoenix, publicado pela Veneta, tá? Eu não consegui terminar de ler ainda, nem sei porque eu não estava, sei lá, foi um livro que eu não consegui ler na hora, eu li na hora errada, digamos assim, tá? Que é um livro também que cabe um vídeo sobre ela, que é uma crítica ao mundo das estradas, né? ao mundo do veículo, ao mundo do carro nas cidades, né? Salvo engano esse autor, o Woodrow Phoenix, escreveu isso depois de um tempo que ele perdeu a irmã dele, se não me engano, num acidente de carro, um acidente de trânsito, né? Ele faz esse livro crítico, né? Bem crítico mesmo, tá? Pega pesado, critica tudo, critica essa concepção viária da cidade, né? Enquanto nós arquitetos estamos discutindo ainda estamos discutindo a cidade para as pessoas, né? Um dos pontos de crítica é exatamente essa cidade viária, né? Cidade ligada ao trânsito, ao carro. A Encruzilhada, do Marcel Dessalette, né? Pela Veneta, né? Mas faz tempo que eu li essa história. Nossa, até já me perdi aqui nela. Mas é um livro sobre essa vida cotidiana em bairros carentes, principalmente de São Paulo, né? A vida do dia a dia, da luta, né? Da luta diária, né? Pra você viver e sobreviver nas grandes cidades, tá? É bem legal. Aqui eu tenho 2 livros aqui do Wagner William, que eu
sou fãzaço do cara, de vez em quando ele até responde algumas mensagens minhas. Aqui, o primeiro que eu comprei foi o Silvestre, publicado pela Darkside. Cara, é sensacional esse livro. Darkside, publicado pela Darkside, Silvestre, Wagner William, recomendo, tá? É uma história onírica, contos de fada, sobre mitos de floresta, mitos de várias culturas que se misturam ao redor de uma cabana de um velho lenhador. Cara, é sensacional. Eu fiz um vídeo sobre isso. Vou ver se eu linko aqui, tá? E além desse livro, do Silvestre, tem até mais outro que eu tô terminando de ler, o Budogamia, tô lendo ainda. Todas as Pedras do Fundo do Rio, também dele, né? Aqui ele fala que é baseado em diálogos reais. É como se fosse um país que lembra muito o Brasil, mas não é o Brasil, né? E sua história de conflitos sociais, raciais e políticos, tá? Ó, show de bola. E são técnicas, o legal do Wagner William é que cada livro dele, ele meio que aplica uma técnica de pintura, de desenho diferente, tá? Então, nenhum livro é igual ao outro. Nenhum traço dele é igual ao outro nos livros, tá? Um autor também que eu sou muito fã, tornei muito fã, né? É o Emanuele Fior, né? O italiano Emanuele Fior. Aqui eu tenho a entrevista. O Emanuele, se eu não me engano, ele é arquiteto, então tem muita arquitetura perdida aqui nos quadrinhos, das páginas dele, né? Aqui é uma ficção científica, que é ou não é uma ficção científica, é uma história de amor de um velho professor com uma jovem menina, que tem a ver também com um pouco de ficção científica. Ele meio que mistura às vezes, isso é legal, assim, você tem, né, algumas coisas vão se misturando na história dele. Aqui os 5.000 km por segundo, também publicado pela Devir, né? Também tem uma história que mistura uma história de um casal, a história da história de amor de um casal, né, ao longo de alguns anos, né? Também tem um pouquinho lá de ficção científica, no futuro, que não é um futuro, né? Esse traço dele pintado, né, manchado. Aqui também, aqui na entrevista também, então, aqui já é mais um pouco preto e branco. E aqui, pela Pipoca e Nanquim, saiu o Celestia, tá? Pra mim... Corrigir. E pra mim, do Celestia, é um dos melhores trabalhos dele, tá? Aqui é bem mais colorido, que tem várias referências arquitetônicas. Para quem é arquiteto vai se encontrar aqui, numa história que passa numa Veneza totalmente inundada e meio que arcaica e abandonada, né, no futuro também meio distópico, né, com seres, com pessoas que têm poderes psionicos, né, de leitura de mente, de poder sobre a matéria e por aí vai, né? Arquitetura. Também um porta-aviões perdido aqui, ó. Recomendo, tá? Os livros do Fior são muito legais, são muito bons. Você vai lendo e não acaba. E parece que a história rende, né? Aí, deixa eu botar aqui. O Alcazar, do qual já fiz um vídeo, né? Do Simon Lamoureux, deve ser, né? Uma história sobre um prédio que está sendo construído na Índia, que é mais, parece uma história que ele cria a partir de um relato que ele vivencia, né? Ele estava morando ali na Índia na época e acompanhando a construção desse prédio. E ele tenta meio que relatar como seria a vida dos peões de obra, das pessoas envolvidas nessa obra, né? Tanto os peões, empreiteiros, né? E o próprio dono da obra, né? E essas cores, esse chapado, esse azul com laranja dele, basicamente tem dois tons aqui, né? Azul e laranja, acabou, né? Muito legal, muito bom. E deu pano para fazer um vídeo, né? Esse aqui nem consegui começar a ler. O Desaplanar. Eu li mais ou menos. Chegou uma hora que eu parei. Que é do Nick Sussanes. Se eu não me engano,
é um trabalho de graduação. Eu não lembro se é graduação, mestrado, doutorado dele. Mas, cara, é uma complexidade o texto. Ele é tão rico em informações que ele vai colocando gráficas e citações de filosofias que você fica, opa, você tem que parar, voltar, tentar buscar referência. Tanto que o livro aqui no final está cheio de referências bibliográficas, né? Ó, páginas e páginas e páginas e putz, aí você fala assim, caramba, é um livro pesado, tá? Tem que parar uma vez e ler de novo para saber se eu entendi ou não. Aqui, depois que o Brasil acabou, do João Pinheiro, né? Uma história interessante sobre todos esses problemas de forma satírica, né? Todos os problemas que o Brasil passou desde 2013 para cá, né? Os conflitos sociais, as brigas políticas, a ascensão dessa direita fascista, essa extrema direita que assumiu o mundo e o Brasil, né? Então é um livro crítico muito bom, tá? É quase que um livro histórico, né? Aqui no cantinho eu tenho esse pequeno achado, né? O The Beatles, Yellow Submarine, publicado pela Darkside, tá? O título tá em inglês, mas é todo traduzido, tá? Muito legal, que é exatamente a reprodução do desenho, da animação, né? O desenho animado Yellow Submarine, dos Beatles. Eu lembro de ter assistido isso quando era criança, mas eu lembro que era uma imagem muito vaga, assim, muito vaga. E aqui é altamente psicodélico, né? Pura psicodelia da década de 60. Pura psicodelia. Muito legal, cara. Ó, muito legal isso aqui. Aqui um outro clássico já, dos quadrinhos contemporâneos, Moonshadow, publicado pela Pipoca Nanquim. Eu lembro de ter comprado essa coleção na época da Abril ainda, de fascículos, que eu já perdi. Mas é o final, tem que comprar pelo menos agora essa edição integral, né? Completinha aqui da Pipoca. Então eu comprei para pelo menos como... Olha, tá vendo? Tá até entortando aqui o livro, ó. Tá até entortando. Tem que dar uma desempenada nele aqui. Mas eu comprei mais pela nostalgia, né? O livro é pesado, tá? Um adolescente ler isso aqui na época foi uma porrada, assim. Uma bela de uma porrada. Aqui eu tenho mais um livro clássico, como é que pode dizer? Uma reprodução não, uma tradução, né, de um livro do George Orwell, 1984, para quadrinhos, pelo Fido Nest, que é brasileiro, tá? Publicado pela Companhia dos Quadrinhos, Quadrinhos na CIA, que é da Companhia das Letras, tá? É uma seção da Companhia das Letras que se dedica a fazer quadrinhos, a publicar quadrinhos, né? E é uma história bem legal, que é mais baseada no livro, né? Os personagens lembram até de certa forma os personagens do filme, né? Que foi lançado em 84 mesmo? Não, se foi em 84, só um ano antes, não lembro, né? Mas lembra os personagens, a feição, né, dos personagens principais. Lembra os personagens do filme, mas a história se baseia mais no livro, tá? Aqui, Patrulha Estelar Yamato, do Leiji Matsumoto, tá? É um mangá, né? Um mangá de leitura oriental, né? Você vai bem mangazão mesmo, publicado pela... Aqui é pela New Pop? O que é? New Pop, pela New Pop, tá? É uma história que começa ali, quem viveu a década de 80 e assistiu Patrulha Estelar, né? Ou como era o nome certo, Yamato, né? Vai se amarrar nessa história, mas ela meio que no meio pro final, ela meio que dá um pulo, assim, um belo de um salto, que você sente falta de coisas, tá faltando coisa, né? Mas tudo bem, como uma questão de nostálgica,
Pra quem viveu aquela época assistindo o anime, né, da Patrulha Estelar, passava na extinta... Oh meu Deus do céu! A extinta Rede Manchete. A extinta Rede Manchete, que era um programa de um palhaço, como é que é? Ah, esqueci, cara. Não vou lembrar o nome dele agora. Ah, não lembro. Era uma coisa que tinha nada a ver, né? Mas passava lá, né? Se eu não me engano, eu lembro que a Manchete abriu a sua programação com esse mangá, com esse anime, desculpa. Passando assim no primeiro dia. E foi um impacto, assim, caramba, né? Assistindo aquela história de ficção científica, de uma nave espacial criada a partir de um navio afundado na Segunda Guerra Mundial, que é o Yamato. Nossa, era uma viagem total. Era legal, cara. Era bem divertido. Fizeram várias versões depois do anime, né, novas versões. Aqui, Amazônia, Perseguição e Censura dos Quadrinhos, do Frederick William, produzido pelo Jean-Marc Lanet e Thierry Olivier. Conta a história do Frederick. Qual é o nome do... Eu esqueci o nome desse cara. Cadê? Que é um psicólogo alemão que chega nos Estados Unidos e começa a tentar entender a cabeça das crianças, né? E como que é a influência dos quadrinhos. Ele acha, no entendimento, na pesquisa dele, que os quadrinhos estavam gerando uma certa influência maléfica para as crianças. E propõe um selo de controle, um selo de censura, né? Que perdurou por muitos anos nos Estados Unidos, muitos anos, né? Muitos anos, muitas décadas até, acho que década de 50, vai aí, você vai uns 40 anos mais ou menos, 50 anos quase, praticamente, né? Que foi um selo de censura, né? Que dizia para que idade era aquele quadrinho, né? E na época, da década de 50, houve toda uma discussão, uma revolta com relação aos quadrinhos. Os quadrinhos entraram em crise, os quadrinhos de super-herói começaram a entrar em crise também. Os quadrinhos de horror, que às vezes tinham sexo misturado, ou insinuação de sexo, né? E as pessoas estavam achando que isso era uma péssima influência as crianças. Mal sabiam eles. Aqui o Asterix, um dos últimos lançados aqui acho que dos últimos quadrinhos lançados para... Acho que não lembro. Asterix, o Gaulês. Ah não, esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Asterix, o Gaulês, né? Aqui é lançado pela Record, né? Do Goscinny e o Derzo, né? Esse é o primeiro quadrinho deles. Aí você percebe até que o próprio traço ainda não está totalmente trabalhado. Eles começam a trabalhar, a refinar melhor, a dar uma cara mais redondinha no traço deles nas edições seguintes. E aqui eu tenho... Ah, sim, era isso, acho que era isso. Eu comprei a primeira edição e a última tinha sido lançado... Isso é de quando? 2015, se eu não me engano. Asterix e os Godos. Aí você comparando os dois, você percebe que tem ali uma diferença no traço. Eles já estão muito mais... O traço está muito mais aperfeiçoado, muito mais caricato, que era a intenção deles. Aqui eu tenho um Perramos, do Alberto Breccia, né, de Joan Sasturain, se eu falei certo, né? Eu acho que eu não li essa HQ. Não, essa eu não li. Não posso nem falar, porque eu não li. Tem várias HQs que eu não li, eu não consegui ler. Não deu pra ler, acabei não lendo, né? Mas está aqui pra ler. Outro também que eu não li. Eu li tanta coisa do Tchê, mas eu comprei pela qualidade gráfica do Osterheld, do Alberto Breccia e do Henrique Breccia, né, o Tchê, publicado pela Comic Zone. Esse Perramos aqui da Comic Zone também? Não, esse Perramos é até da Globo Graphics. É antigo isso aqui, né? E o Tchê aqui é da Comic Zone. Também não li, porque eu já li tanta coisa do Che Guevara, que eu falei, mas eu comprei mais pela curiosidade histórica, tá? Mas ainda vou ler, lógico, ainda vou ler.
Aqui tem um, peraí. Aqui tem o Eternauta, o Eternauta 1969, do Osterheld e do Brecha, da Comic Zone. É uma publicação mais resumida da edição integral do Eternauta, tá? Os traços do Brecha, esse claro escuro dele, né? Que o Frank Miller, por sinal, não fala, mas usou muito como referência, e outros desenhistas também, né? O Brecha e o Osterheld são essa publicação da Argentina, né? Que é uma crítica, que é uma história que fala sobre invasão alienígena, mas exatamente uma crítica da própria influência americana na Argentina e da própria situação de ditadura que eles estão vivendo. Eles viveram como nós vivemos, né? E aqui, aqui o Maxwell, o Gato Mágico, do Alan Moore, do Bob Pinanquin. São várias tirinhas, é uma coleção de tirinhas, né? Não li tudo. Tinha uma hora que eu dei uma cansadinha, porque eu senti que era muito datado isso e muito inglês, né? Muito aquela sátira inglesa, que às vezes você não pega, muito deles assim, né? Muito histórico, às vezes muito da época, né? Então eu fiquei meio perdidão em algumas coisas, né? Mas é legal você ver um outro Alan Moore, né? Um Alan Moore no início de carreira, desenhando e escrevendo, né? De forma bem satírica. Bem satírica ao modo inglês, né? Quase terminando, eu tenho aqui, praticamente terminando, Tokyo Ghost, do Remember Rollins Wolf e Murphy, publicado pela Darkside, também, tá? Uma história de um futuro também dominado pela mídia, pelas mídias sociais, né? Onde as pessoas vivem atoladas em mídias sociais. É uma história bem legal, assim. Na época eu brinquei com o pessoal da Darkside que eu tava ruim de ler, porque aí foi quando eu descobri que tava precisando de trocar de óculos, usar um bifocal. Eu não tava conseguindo nem mais ler as letrinhas, elas eram pequenininhas, né? Até poderia ser um pouquinho maior, mas a história é bem legal, tá? Bem legal. Tokyo Ghost. E por último, nessa caixa 1, eu tenho o Viagem de Cinza, do Brett e do Trilho, também publicado pela Comic Zone. Uma história bem legal, assim, preto e branco, né, com esses manchados do Trilho. Que é uma história de um viajante, de uma pessoa que você não sabe se ele está presa, provavelmente presa pela ditadura, não fica muito claro assim, mas também outro livro crítico, a ditadura argentina, que ela, segundo ela consegue viajar, ela parada ali presa no presídio, na cela dela, ela consegue viajar pela história e pelo tempo. Então você não sabe se isso é uma verdade ou se isso é simplesmente um delírio de uma pessoa que está aprisionada por muito tempo, né? Uma história boa, se você contextualizar ela, assim, muito legal e pesada, né? Se você contextualizar ela com a história da ditadura argentina, tá? Quando eu comprei, meio que, vamos ver qual é. Quando eu li, falei, putz, legal, tá? Muito legal. Os argentinos são muito bons com quadrinhos, né? Bons da parte histórica deles, do jeito que eles fazem quadrinhos críticos, né, dos momentos históricos que eles passaram, pelos traumas, dramas e traumas pelos quais eles passaram, né? Bom, gente, eu acho que eu não deixei nada de lado aqui, acho que não. Meu gato tá acordando, depois de eu terminar de ler essa caixa. Então esse aqui é o primeiro vídeo da caixa 1, do meu unbox Unreal box de verdade, né, abrindo as caixas aqui da minha biblioteca, tá? E vamos pro próximo vídeo, né, que é a caixa 2. Tem mais 5 caixas, tá bom? Valeu!